Olá pessoal, tudo bom? Evangelista Vitor falando aqui com vocês. Pastor Henrique, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante para todos nós, que é a prosperidade financeira. Claro que além de outros departamentos que temos aqui no Libertos, pelo amor de Cristo, esse assunto sobre o que a Bíblia fala sobre a prosperidade financeira é algo muito importante, porque é algo que nos ensina a também viver aqui e agora. Apesar de nosso foco ser aprender a viver a eternidade, a gente sabe também que a parte financeira é um pilar muito importante, não só na vida do cristão, como na vida de todas as pessoas. É verdade. E a Bíblia é a melhor fonte de informação que você poderia estar acessando. Então a Bíblia oferece muitos conselhos sobre o dinheiro e também sobre o trabalho e a prosperidade. Aqui nós vamos discorrer alguns versículos que poderão ser úteis para você. Espero que possamos ajudar. E um dos pontos que a Bíblia fala é o trabalho duro e honesto. A Bíblia enfatiza a importância do trabalho duro e honesto como meio de ganhar dinheiro. Em Provérbios 14, 23, diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. E já em Provérbios 10, 4, diz: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então olha que riqueza de detalhes que a gente tem ali em Provérbios. O que você consegue enxergar, pastor Henrique? Olha, eu vejo uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. E sabedoria é algo que o tempo não muda. Isso foi escrito há milhares de anos atrás. E o que está escrito é válido até hoje em dia. Então, nós queremos trazer para vocês sobre prosperidade baseado nos versículos escritos nas Escrituras de Nosso Senhor Jesus, né? Nossa Bíblia. Então, lendo aqui, em todo trabalho aproveito. Quer dizer o quê? Toda vez que houver uma oportunidade de você trabalhar, não fique com preguiça. Ah, não sou pago para isso. Ah, isso aqui não é comigo. Porque talvez esse trabalho extra é o momento exato em que o seu chefe poderia estar te analisando. Mas aí você deixou para lá, porque você fala, não sou pago para isso. E uma oportunidade poderia estar surgindo e você simplesmente deixou passar. Então, lembre-se, você pode falar bonito, mas palavras não são ação. Por isso que diz, mas ficar só em palavras, né? Isso leva à pobreza. E quanto ao versículo, Provérbio capítulo 10, Vitor, versículo 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Né? Isso é algo que a gente vê a importância do trabalho e a importância de a gente usufruir das coisas que conquistamos com o nosso esforço. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes, querendo participar de algo que elas não construíram. Em todo tipo de trabalho, todo tipo de projeto que a gente vai fazer, exige muito esforço. Inclusive, até mesmo no trabalho que a gente faz aqui, que é o trabalho da obra de Deus. A palavra de Deus, ensinar isso às pessoas, é um trabalho sério, mas é um trabalho proveitoso. E como você disse na parte de cima, em todo trabalho há proveito. Muitas vezes a gente não imagina o tanto de proveito que o nosso trabalho está tendo. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, ele achava que ele era o menor dos menores. E jamais ele imaginaria o tanto que as suas cartas, o tanto que o seu evangelho mudou a vida de milhares e milhares de pessoas. Né? Imagina se tivesse as mãos preguiçosas, o Paulo. Nós não teríamos nos beneficiado. Ele podia estar na cadeia sentado, mas não. Ele utilizou o tempo, produziu muito conteúdo para nós. E outra coisa muito importante que diz, mãos diligentes, enriquece. Quer dizer o quê? Não é simplesmente você trabalhar com força bruta, mas trabalhar com inteligência, com planejamento. Você não deveria praticar algo que você nem pensou que ia fazer. Então, mãos diligentes, algo, se você trabalha com inteligência, poderia estar valendo 10 horas de um trabalho bruto sem inteligência. Sim. Né? Qual o próximo tópico, Vitor? É sobre a generosidade. A Bíblia também ensina que a generosidade pode levar à prosperidade. Em Provérbios 11, 24, diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, assim, eu consigo ver disso daí que a gente tem também uma certa diferença entre caridade e generosidade. Caridade geralmente a gente faz quando a gente encontra alguém que precisa muito, né? E é importante. Uma pessoa que não tem uma roupa adequada para vestir, uma comida o suficiente. A gente precisa ser caridoso. E também a gente precisa ser generoso. Por exemplo, se a gente tem alguma pessoa que nos ajudou, que nos fez um trabalho, alguém que está indo bem no nosso trabalho, se de repente você é um empregador, você pode ser generoso com essa pessoa. Você não está sendo caridoso, porque talvez ela não é alguém necessitado. Mas você está sendo uma pessoa generoso, mesmo se ela precisar, talvez você está oferecendo algo em uma retribuição ou um reconhecimento. Praticar ambos é importante.
né? É o que diz aqui também sobre a generosidade, que isso vem aumentar as suas riquezas, né? E inclusive você ser generoso também na obra do Senhor. É verdade. Agora nós vamos falar um outro ponto, que eu acho o mais importante desse tudo que nós vamos falar, que é o quê? Dependência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ensina que devemos confiar em Deus para que a nossa provisão, Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As pessoas acabam confundindo, aqui diz buscar primeiro, não quer dizer buscar somente a Deus, mas primeiro você deve buscar a Deus, para que todas as coisas, o que adianta você ter tudo, mas Deus não está contigo? Sim, e sem contar que Deus é vida. E sem vida não temos mais nada, né? Como que eu posso correr atrás de alguma coisa sem primeiro eu ter a minha vida? Então, a gente ter a salvação é o primeiro ponto, né? E quando eu interpreto dessa forma, que quando diz que todas as outras coisas serão acrescentadas, porque para mim, Deus também é a sabedoria, Deus também é a saúde, Deus também é a inteligência. Então, se você tem a Deus, é muito mais fácil. Você consegue com que as outras áreas da sua vida, inclusive a parte financeira, a parte do seu trabalho, a parte do seu relacionamento, tudo isso baseado em Deus, ele consegue ser suportado, ele consegue ser acrescentado à sua vida. Então, por isso que você primeiro busca Deus e assim você fortalece as outras áreas da sua vida. Por mais dinheiro que você ganhe, você jamais poderá ser independente de Deus. Porque o dinheiro te dá um falso poder de imortalidade. Mas você estando consciente de que você depende de Deus, isso muda tudo. Porque no final das contas, você não trabalha para você, para o seu patrão, você trabalha para Deus. Tá Sim. bom? Vamos para o próximo ponto, que é muito importante também, é evitar a ganância. A Bíblia adverte contra a ganância e obsessão por riquezas. No 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que você acha disso? O primeiro ponto importante, que às vezes algumas pessoas acabam defendendo que o cristão ele tem que ser uma pessoa humilde, ele tem que ser uma pessoa de uma certa forma até pobre, né? E existe uma certa diferença aqui. Você ser humilde não necessariamente você precisa ser pobre, pelo contrário. A gente já teve oportunidade de conhecer pessoas que tinham uma certa condição financeira e eram muito humildes, como também pessoas que talvez não tinham nada e eram mais soberbas. Então a humildade não é relacionada à pobreza. E quando diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não quer dizer necessariamente que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode ser uma pessoa próspera no seu emprego, no seu comércio, nos seus investimentos. Sim, Deus quer também que você viva essa vida em abundância. Mas o amor ao dinheiro é sim a raiz de todos os males. Então, você nunca ama o dinheiro acima de Deus, você nunca ama o dinheiro acima de sua família, você nunca ama o dinheiro acima de sua saúde, etc. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas acabam ficando cegas por causa desse dinheiro, né? E isso traz para elas muitos, como diz no versículo, muitos sofrimentos e elas acabam ficando, de uma certa forma, muito atormentadas, né? Ansiedade e diversos outros problemas. Sim, e agora esse próximo ponto que vamos falar é sabedoria e entendimento. Porque a Bíblia valoriza a sabedoria e o entendimento, que podem ser aplicados à maneira como lidamos com o dinheiro. Isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é mais proveitoso do que a prata e rende muito, muito mais do que o ouro. Então, é muito nítido que nós estamos falando de algo que além do valor monetário. Porque por mais que o dinheiro, você pode comprar uma cama, mas você não compra o sono. Entendeu? Você não tendo Deus no seu coração, é muito difícil você conquistar outras coisas. Porque não há nada que você possa colocar no lugar de Deus. Você pode buscar e você nunca jamais será substituir o lugar de Deus. Por isso esse vazio. E o lugar de Deus é dentro de você. Não, e o legal a gente vê também nesse versículo, né, que ele diz, a Bíblia valoriza sobre o entendimento aplicados com a forma que a gente dá o dinheiro, né? E ele fala que feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Justamente quem que escreveu Provérbios, que é Salomão.
Justamente ele, quando teve a oportunidade de pedir algo a Deus, pediu a sabedoria. Porque ele sabia que isso valia mais do que todo o dinheiro, valia mais do que todo o ouro e toda a prata. Inclusive, com a sabedoria, ele poderia ser alguém muito mais próspero, como ele foi, né? Como a Bíblia relata ele sendo o homem mais sábio e rico que já existiu, né? Então, ele mesmo, que foi a pessoa que pediu sabedoria, que isso agradou a Deus, ele nos aconselha em Provérbios 3, 13 e 14, que a sabedoria vale mais do que a prata e do que o ouro. Se ele aconselhou, quem sou eu para questionar? E você, quantas vezes nós já ouvimos uma história de alguém que ganhou na loteria, ganhou uma herança, e a grande parte, depois de certo tempo, perde. Por quê? Porque não tinha sabedoria de lidar com aquilo. Ele recebeu uma herança, mas ele não soube como multiplicar. Ele sabia simplesmente gastar. E por quê? Ele não tinha o entendimento do dinheiro, ele não tinha a sabedoria de como fazer com o dinheiro. E quando você não trata aquilo que Deus te dá, é um desrespeito com Deus. Por isso que lidar com dinheiro é importante, mas nunca acima do nosso Deus. Sim. Então, pessoal, esses são apenas alguns exemplos que a Bíblia tem muito mais sobre dinheiro. A palavra dinheiro, sim, é uma das mais mencionadas na Bíblia, né? Se não for a mais, alguns estudos divergem em relação a isso. Porque, sim, não é porque o dinheiro está acima das outras coisas, mas porque a parte financeira é algo importante, né? É um pilar importante. Por isso que Deus deixou esse manual incrível chamado Bíblia, para que a gente possa se aconselhar, né? Então, claro que não dá para a gente falar tudo aqui em um vídeo, é muita coisa, mas esses foram alguns tópicos que a gente trouxe para vocês, reforçando o que o pastor Henrique falou sobre que a gente tem outras prioridades acima da parte financeira. A primeira é a gente ter a nossa salvação, a gente ter a nossa eternidade, mas também a gente quis aqui trazer alguns temas desses que são abordados na nossa Bíblia, né? E lembrando que o Libertos pelo Amor de Cristo, o nosso foco é a parte espiritual. Tanto que o nosso pastor Itamar, ele foca muito essa parte de a vida eterna com Deus, com Cristo. E eu e o Vitor, nós estamos pensando o quê? Nós, como cristãos, queremos servir melhor. E nós temos estabilidade financeira, é uma boa maneira de servir melhor a Deus. Por isso estamos trazendo esse tipo de conteúdo. Esse é um conteúdo complementar, não é a principal. O principal é o espírito, porque Jesus olha para o seu espírito e não quanto você tem na sua carteira. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, que dá bastante trabalho para a gente produzir, deixe o seu joinha, se inscreve no seu canal, se inscreve no nosso canal. Boa parte das pessoas que assistem não são inscritos ainda, então se você puder inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo. E lembrando o comentário, tem alguma dúvida? Olha, eu tinha uma dúvida ali na pergunta que vocês falaram. Vocês são convidados, porque o Libertos pelo Amor de Cristo tem a missão de conseguir 1 milhão de almas para Cristo. Sozinho nós não vamos conseguir. Estamos te convidando, se você acha que esse projeto faz sentido para você. Como eu contribuo? Se você compartilhar com alguém, isso já nos ajuda bastante. Porque nosso trabalho aqui é divulgar. Porque queremos trazer boas novas, né? Quanto mais pessoas conhecerem a bênção de Jesus, é melhor. Contamos com você. Mais uma vez, muito obrigado.